Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou fazer uma revisão de tudo o que nós vimos para a prova, ok? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção, fizessem as atividades também com atenção e eu tenho certeza que vocês vão realizar uma excelente prova, tá? Artigo. Então, vamos rever o que é um artigo. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de uma maneira definida ou indefinida. O artigo indica o gênero e o número de substantivos. Então, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Tá? Então, os definidos, o que são? Eles vão fazer o quê? Eles vão definir o meu substantivo, então vão determinar. O substantivo é determinado de forma precisa, ou seja, quando eu falo o menino, estou falando daquele menino. E indefinido, o substantivo é determinado de maneira vaga. Quando eu digo um menino, pode ser qualquer um. Gênero, feminino, masculino, número plural e singular. Então, eu tenho aí os definidos, o a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas, tá? Então, toda vez que em uma frase eu tiver o e a ou no plural, eu estou definindo, eu tenho um artigo definido antes de um substantivo. E toda vez que eu tenho um e uma, eu tenho um artigo chamado indefinido. Não é uma expressão vaga, ok? Posso estar falando de qualquer pessoa, de qualquer coisa, quando eu digo um ou uma, tá bom? Artigo é só isso, tá? Turma, nós não vamos falar mais a respeito. Então, substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, e antes dele eu tenho meu artigo, seja definido ou indefinido. Eu tenho 9 classificações dos substantivos, vocês lembram? Eu tenho simples e o composto, vamos ver? Simples e os compostos. Os substantivos simples são aqueles que, em termos estruturais, apresentam somente um radical. Olha, eu posso dizer que substantivo simples é tudo que eu encontro fácil, com facilidade, tudo que tem muito, tanto simples quanto comum. Tudo que é simples é comum. Comum é simples, não é verdade? Então eu posso classificá-lo tanto comum quanto simples. Então, exemplos: livro, caneta, papel, casa, flor, mesa, caderno, planta. Tudo que eu tenho muito, tá? Tudo que não modifica o meu radical. O radical é o quê? Início da minha palavra. Então, não está nada modificado, eu não tenho um prefixo, nem um sufixo, eu tenho, então, simples. O composto é o contrário. Eu vou ter 2 palavras. Essas 2 palavras podem ser, eu posso usá-la, né, através do hífen, e como guarda-roupa, eu tenho 2 palavras e elas são separadas através do hífen, ou pode ser uma palavra que não tem separação com hífen, mas que eu tenho 2 em uma. Olha, ó, quando eu digo assim, girassol, eu tenho o verbo girar, que é gira, mas o sol. Então, quando eu junto essas 2 palavras, elas se transformam em outra, com outro significado. Então, eu tenho girassol, mas não deixa de ter o quê? 2 palavras. Então, aqui também, mesmo que não seja separado por hífen, é um substantivo composto. A mesma coisa em passatempo, ó, passatempo. Eu não tenho hífen, mas eu tenho o verbo passar e a palavra tempo. Juntando, passatempo. E pombo-correio, que também é feita a separação por hífen, ok? Então, os compostos são aqueles que apresentam mais de um radical. Já os substantivos primitivos e derivados, qual que é a diferença? O primitivo, turma, é aquele que eu não tenho na minha palavra nenhum prefixo, nenhum sufixo e nenhum dos dois juntos, prefixo e sufixo. Prefixo, unidade no início da palavra, sufixo é uma unidade que eu acrescento no final da palavra, tá? Então, eu não tenho isso, eu tenho a palavra, então, primitiva, ela não deriva de nada, tá? Então, eu tenho exemplo de folha, árvore, fruta, terra, mas eu tenho várias outras, ou seja, desde que ela não tenha sufixo e nenhum prefixo, ela é uma palavra primitiva. Quando eu digo caderno, é uma palavra primitiva. Lápis é uma palavra primitiva, porque não tem nenhum prefixo nem sufixo. Já derivado vai ser o contrário do primitivo. Vai ser o quê? São palavras que já existem e que eu faço a derivação dessa palavra.
terra, terreiro, teda, pedragulho, folhagem, flor, florista, né? Então, uma palavra derivada é aquela a qual eu derivo de uma palavra primitiva, ok? De uma palavra que antes, né, não tinha nenhum prefixo, nenhum sufixo, e de repente eu coloco ali nessa palavra um prefixo, um sufixo ou os dois ao mesmo tempo, ela se torna então o quê? Um substantivo derivado. Concretos e abstratos. Concreto, lembrem, é tudo aquilo que eu posso pegar, mas também é tudo aquilo que eu posso imaginar. E quando eu imagino, eu consigo fazer o desenho daquilo, tá? Então, se eu digo assim, fada, fada é abstrato, professora, porque fada não existe. Mentira, fada é concreto, porque mesmo não existindo, eu posso fazer o desenho dela na minha mente e eu posso personificá-la, ou seja, não existe fantasia de fada, então eu posso me fantasiar de fada. Então, fada, mesmo que eu não possa pegar verdadeiramente porque não existe, eu imagino, eu consigo fazer o desenho dessa personagem e eu consigo até vestir como uma fada. Então, fada é concreto. Então, concreto não é só aquilo que é palpável, que eu pego, mas é aquilo que eu sei, que eu consigo desenhar na minha mente, ok? Então, olha aqui os exemplos, ó. Saci, sereia, cão, homem, água, fada. Fada, saci. Saci é o quê? Um personagem folclórico, não é verdade? Mas eu sei que, não, apesar de não existir, eu consigo fazer o desenho desse personagem na minha mente, tá bom? Concretos porque nomeiam seres de existência independentes, representados por seres reais ou imaginários. Imaginar. Já os abstratos, aí sim, eu não consigo imaginar. O que acontece? Quando eu falo assim, ó, professora, amor, beijo, tristeza, eu consigo imaginar isso, tá? Mas se eu falar com vocês, desenha a tristeza para mim, desenha o amor, desenha o beijo, vocês vão conseguir fazer esse desenho? Vocês não vão conseguir. O que vocês vão conseguir fazer? Um símbolo. Então, um símbolo é diferente de um desenho. Então, eu consigo fazer esse símbolo da tristeza com choro, o amor com o coração, o beijo, né? Mandando beijos. Mas isso são símbolos, não são desenhos concretos, como lá no concreto, tá? Então, para existir os abstratos, tem que existir, aqui ó, ele fala, uma categoria daquela cuja existência depende de quê? De outros para se materializar. Como a qualidade, os estados, ações e sentimentos. E aqui tem vários: honestidade, tristeza, amor, beijo, beijo oriundo da ação de beijar, abraço, ação de abraçar, felicidade, alegria. Tudo isso então vai ser o quê? Abstratos. Coletivos são aqueles que designa conjunto de alguma coisa, tá? Então, quando eu tenho conjunto de alguma coisa, eu tenho um substantivo coletivo. Mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de vários seres de uma espécie. Então, ó, biblioteca, fauna, matilha, manada, penca, batalhão, constelação, enxame, tudo isso são o quê? Substantivos coletivos. Eu tenho uma lista lá no livro de gramática de vocês, deem uma olhada, tá? Não tem que decorar tudo não. Com o tempo nós vamos aprendendo e sabendo quais são, ok? Comuns e próprios. Qual que é a diferença? Comum foi igual eu falei do simples. O que é comum? É tudo que eu tenho muito. Designa todo e qualquer indivíduo de uma espécie. Tudo que eu olho e falo assim, é comum, porque lápis, por exemplo, é comum. Todo mundo tem lápis, não é verdade? Já os próprios, eles são substantivos que designam um indivíduo particular, único, inerente a uma espécie. O que isso significa? Mesmo que meu nome, por exemplo, existem várias Adrianas no mundo, o meu nome é único para mim, não é verdade? É particular, é meu nome, tá? Então, os substantivos próprios são aqueles também que vocês não podem esquecer que nós sempre os usamos, por isso letra o quê? Maiúscula. Nome de pessoas, nome de oceano, nome de praça, nome de rio, nome de estado, cidade, país, sempre a letra maiúscula, ok? E aí eu tenho os exemplos: Marcos, Avenida dos Alpes, Praça dos Três Poderes, França e por aí vai. Flexão de substantivos sobre número, plural e singular. Eu trouxe aquele mesmo quadro para resumir, tá? Então, ó, acrescenta-se S na maioria dos casos. Livro, livros. Lei, leis. Acrescenta-se ES em sílaba tônica e depois de Z ou R. Então, ó, francês, francês, rapaz, rapaz. Palavras terminadas em AL
O L e o L trocam L pelo is, né? Por is. Farol, faróis. Azul, azuis. E palavras terminadas em IL átono, sílaba fraca, trocam IL por eis. Míssil, mísseis. Fóssil, fósseis. Palavras terminadas em L tônico, que é forte, troco L pelo S. Barril, barris. Vinil, vinis. Palavras terminadas em L tônico, plural é és com acento. Papel, papéis. Tônio, tonéis, tá? Aí, ó, tonéis, tá? Tônio, tonéis, ok? Em algumas palavras, a sílaba tônica avança. O que isso significa? Que a minha sílaba tônica não vai ser aquela mais. Por quê? Porque quando eu faço a pluralização dessa palavra, a sílaba tônica troca de sílaba, ela anda, ela avança. Então, ó, júnior, sílaba tônica ju, e quando eu falo juniores, sílaba tônica o. Caráter, sílaba tônica cará, e caracteres, sílaba tônica te, ok? Palavras repetidas ou onomatopeia. Quando o substantivo for formado com palavras repetidas, eu tenho sempre o quê? O plural na segunda palavra. Tico, ticos, tic-taques, lero, leros, ping-pongues. Sempre na segunda que vai fazer o plural, quando são palavras repetidas. Aqui eu tenho várias, então vamos fazer o seguinte, ó, prestem atenção. Se vocês não aprenderem todas de uma vez, porque são muitas, leia com calma e atenção, tá? Tentem lembrar de alguma coisa. Então, ó, flexione-se no plural. As formações substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Exemplos: amor perfeito, amores perfeitos. Gentil homem, gentis homens. Quinta-feira, quintas-feiras. É somente o primeiro elemento quando eu tenho substantivo mais preposição mais substantivo. Essa preposição clara e oculta, clara que está na frase. Água de colônia, águas de colônia, somente a primeira palavra. Oculta é quando eu posso não usar, como eu digo assim, ó, cavalo a vapor. Posso dizer isso, ou então cavalo vapor. Então, cavalos, vapor, só a primeira. Oculta porque não está aqui, mas eu posso colocar aqui. Segundo elemento, apenas o segundo elemento. Verbo mais substantivo, palavra invariável mais palavra variável, palavras repetidas ou imitativas. Como guarda-roupa, ou seja, qual que vai ser? Guarda-roupas, somente o substantivo. Alto-falante, alto-falantes. Reco-reco, reco-recos, que foi que nós vimos anteriormente. Nenhum dos elementos, quando eu tenho verbo advérbio, verbo mais substantivo no plural. Então, o botar fora. Como que eu faço o plural dessa palavra? Eu acrescento ali o plural no artigo. Os bota fora. O saca-rolhas e os saca-rolhas. Porque aqui, ó, o substantivo aqui já está pluralizado, ok? Nenhum dos elementos, eu já falei. Facultado colocar apenas o primeiro elemento ou ambos no plural. Então, vamos ver o que é isso quando eu tenho substantivo mais substantivo. Quando ele fala facultado, é que eu posso ou não colocar. Então, essas palavras aqui, quando eu tenho dois substantivos, couve-flor, bomba-relógio, eu posso falar tanto couves-flor como couves-flores. Bombas-relógios como bombas-relógio, tá? Eu prefiro que coloque os dois no plural, ok? Quando tiver substantivo mais substantivo, acho que fica melhor, né? A afonia aí da palavra. E os casos especiais são as exceções. Então, eu tenho exceção. O bem te vi, os bem te vis. O bem querer, os bem quereres. O bem me quer, os bem me queres. O louva a Deus, os louva a Deus. O João ninguém, os Joões ninguém. Tá? Então, aí são exceções, são casos específicos. Não adianta você querer encaixá-lo nas denominações acima, ok? Saindo do substantivo, eu vou entrar em advérbio. Advérbio é uma palavra que modifica principalmente o verbo, dando o quê? Uma circunstância a ele, tá bom? Então, eu tenho a circunstância de intensidade, modo, dúvida, negação, afirmação e lugar. Lembram? Aqui, ó, o quadro. Aqui, o que indica o que? A minha circunstância. Dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação, negação. E ao lado eu coloquei para vocês esse quadro novamente para vocês relembrarem quais palavras que dá a circunstância de cada um. De dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação e negação. Ok? Então, aí são as minhas
os meus principais advérbios, tá, turma? Depois vocês deem uma lida novamente. Quando eu passei para vocês advérbio, eu passei o mesmo quadro. Não se esqueçam que nunca é de tempo e não de negação. Ele dá um sentido de negação, mas ele é classificado como tempo, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, intensidade. Aqui, ó, tanto muito quanto pouco são advérbios de intensidade. Não é só muito, não. Pouco também, ok? E a locução adverbial são duas ou mais palavras que atuam como um advérbio, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Tá? Então, quando eu tenho duas palavras que têm o mesmo sentido de advérbio, que têm a mesma classificação, a mesma circunstância, ok? Eu tenho o quê? Uma locução adverbial, como na locução verbal, locução adjetiva, quando dá o sentido de um adjetivo, quando dá o sentido de um verbo, quando dá o sentido de um advérbio. Então, falando do verbo, o verbo é o quê? A palavra que indica ação, estado, processo e fenômeno da natureza. Ação, cair, estado. Está, aqui, ó, ele está doente, o modo como ele está. Então, estado sempre vai ser o modo, tá? E fenômeno da natureza são os processos aí da natureza, chover, nevar, ventar. Ou a palavra também que eu posso conjugar. Como que eu conjugo? Eu tenho a primeira conjugação terminada em AR, segunda conjugação terminada em ER, terceira conjugação terminada em IR, ok? Todos os meus verbos, quando conjugados forem verbos regulares, lembra que eu falei com vocês? Eu conjugo da mesma forma que está aqui. Na conjugação AR primeira, ER segunda e IR terceira. Vão ter sempre o quê? O mesmo final. Lembra que eu pedi para vocês estudarem sobre isso? Então, os verbos regulares sempre vão ter os mesmos finais, seja AR, ER ou IR. Primeira, segunda ou terceira conjugação. E aqui eu tenho todos os tempos verbais para vocês relembrarem, ok? Então, dê uma olhada. O pretérito imperfeito, por exemplo, aqui, ó, ia. O pretérito perfeito, apenas i, tá vendo lá? Ó? No cantar, que é AR, cantei, né? No IR, no ER, vendi, no IR, aqui, ó, parti, tá? No pretérito perfeito. No imperfeito, cantava, vendia, partia, ok? Depois vocês deem uma lida com atenção. Não vou ler todos aqui, porque senão nossa aula vai ficar enorme, é verdade? E é uma coisa também que vocês, com o tempo, vão praticando, vão lendo, vão praticando. E os adjetivos são o quê? São palavras que caracterizam um substantivo atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser, não só qualidade. Flexiona-se em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo, diminutivo. E no adjetivo nós vamos ver ainda que nós temos o superlativo. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos adjetivos e a outros advérbios. O antinúmero aqui tem acento, aqui está assim, mas tem acento, tá? Então, exemplo, borboletas azuis, céu cinza, sandálias sujas. Azuis, cinza e sujas são adjetivos por quê? Porque estão caracterizando os meus substantivos, ok? E a minha locução adjetiva, lembra quando eu tenho aqui, ó, duas palavras que têm o sentido de um adjetivo, uma preposição e um substantivo juntos se transformam em uma locução adjetiva. A blusa é cor de vinho. Então, cor de vinho está caracterizando a cor da minha blusa. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva. Tem valor de um adjetivo. Bom? Finalmente, as atividades. Eu deixei algumas atividades, vocês podem copiar sua resposta, fiquem à vontade, o caderno é de vocês, só não deixem de fazer. Eu coloquei aqui número 1, número 2, aí vocês vão ver que aqui tem 2 de novo, aqui tem 2 de novo, número 3, número 5, e aqui eu nem coloquei numeração. Por quê? Porque eu vejo que algumas atividades vale a pena fazer porque tem tudo a ver com o que nós estudamos. Então, por isso que eu faço isso, ok, turma? Então, vocês podem ficar à vontade, copiar ou apenas colocar a resposta correta no caderno. E na próxima aula, eu faço a correção dessas atividades. Façam com atenção, se tiver dúvida, voltem à videoaula. Vou terminar, né, porque já está na hora. E lembrem-se, juntos no caminho certo.